Glória a Deus. Não esquece você de casa que depois essas palavras ficam à disposição também para vocês acompanharem e depois compartilhar também para outras pessoas e assim por diante, tá? Não esquece disso, que a palavra de Deus possa correr velozmente e nós possamos ver o nome do Senhor sendo pregado e glorificado. Família, hoje eu vou falar sobre fé. Fé é um dos temas, acredito, bíblicos mais falados, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Se você sai na rua, você vai ver tanto pessoas que confessam, declaram a sua fé em Jesus Cristo, como as que não, mas ambas falam do tema fé. Fé é um tema público, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Se nós olharmos o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, lá no versículo 13, o texto nos diz assim: agora, pois, permanecem três: a fé, a esperança e o amor. A Bíblia nos diz, e esse texto de 1 Coríntios já foi usado por muitos músicos que nem professam sua fé em Cristo e nem tinham conhecimento de Cristo, falando sobre o amor que vem do alto, fizeram-se músicas com isso e tudo mais, falando também sobre a fé. A fé é um tema importantíssimo, a fé é algo que faz a minha e a tua vida ter a cada dia mais entendimento e conhecimento de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aquele que caminha com Deus, ele começa a desenvolver algo muito importante. Ele não anda só por aquilo que ele vê, agora ele começa a andar por aquilo que ele crê. E a fé é a nosso combustível essencial para nós atrairmos o sobrenatural, atrairmos o milagre, atrairmos o poder do alto sobre as nossas vidas. É a fé. A fé é um tema tão falado, como eu disse aqui, tão compartilhado dentro da igreja, muito fora da igreja também, mas eu confesso que a fé é um dos temas que as pessoas menos, elas compreendem de uma maneira não como a Bíblia nos fala como é. A fé as pessoas criam muito dúvidas sobre fé. A fé, as pessoas criam muitas dificuldades sobre fé. Por exemplo, o livro de Lucas, capítulo 17, versículo 5, nos diz que os apóstolos que andavam com Jesus, que viam Jesus fazer milagres, que estavam do lado de Jesus, vendo ele ensinar, compartilhar sobre fé, eles viam a fé de Jesus em ação, e eles chegaram a dizer assim: então disseram os apóstolos do Senhor, aumenta-nos a fé. Então nós vemos que a fé, primeira coisa que precisamos entender, ela pode crescer ou diminuir, dependendo do que eu vou vivendo em minha vida. Situações que eu vou vivendo, eles são inimigos da minha fé. Dificuldades, angústias, ansiedades, incertezas do amanhã, medos, eles começam a combater a minha fé. E os discípulos, entendendo isso, pedem: Jesus, aumenta a nossa fé, porque se você estiver exercitando a sua fé, a Bíblia diz, nada é impossível para aquele que crê. Melhorando, tudo é possível ao que crê. Então eu e você precisamos entender que a fé pode crescer ou diminuir em nossas vidas. A fé pode estar viva ou morta dentro de nós. E aí o tema dessa mensagem é ressuscitando a nossa fé. Eu e você precisamos entender que tem momentos de nossa caminhada que a nossa fé parece que morreu. Parece que nós olhamos áreas de nossas vidas e falamos: essa área não tem o que fazer, deixa acontecer. Essa área é complicada mesmo, é difícil mesmo ter alguma mudança nessa área, vamos fazer o quê? Vamos entender. Mas essa noite eu quero que você saia daqui cheio de fé. Essa noite eu quero que você saia daqui cheio de esperança, sabendo que no nosso Deus tudo é possível, sabendo que no nosso Deus tudo Ele pode. Uma pessoa um dia, um pai, chegou para Jesus e disse: Jesus, se possível for, cura o meu filho. Jesus olhou para ele e disse assim: se possível for? Tudo, ele respondeu, é possível ao que crê. Então, quanto mais a fé for crescendo dentro da tua alma,
mais você vai ter experiências com esse Deus que é vivo, é um Deus que cura ainda hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Eu preciso entender da fé, e não só entender, eu preciso crescer em fé, para ter experiências com esse Deus maravilhoso, para ter experiências com esse Deus poderoso. Jesus diz que nos últimos dias, Ele diz assim: será porventura que nos últimos dias acharei fé? Lucas capítulo 18, versículo 8. Então a fé, ela tem que ser exercitada, como o músculo do teu corpo tem que ser exercitado para crescer. A fé também tem que ser exercitada, e hoje eu quero falar sobre isso. Hoje é um dia importante, hoje é um dia especial, e eu quero que você saia daqui com essa fé que traz a esperança, com essa fé que faz naquilo que é impossível começar a acontecer em sua vida, essa fé que traz conforto, que traz alegria, que traz paz, que vem do alto, não a que vem da terra, em nome de Jesus Cristo, amém? Então que eu e você possamos crescer nessa fé hoje, que eu e você possamos aprender como crescer, e se a tua fé estiver morta, que ela possa ressuscitar, e você possa ver o nome do Senhor sendo glorificado, amém? Eu vou usar um texto bíblico se referindo a uma mulher na Bíblia, mas no final vocês vão entender a importância dessa mulher com aquilo que eu quero fazer hoje, que eu vou falar hoje da nossa comunhão com Deus como Pai. E muitos de nós, sem perceber, conhecemos a Deus como alguém que faz algo, faz um milagre. A nossa fé está conectada com Deus que pode abrir uma porta que está fechada, que pode fazer um milagre. Milagre é algo que o homem não pode fazer, e você vê acontecer. Então você sabe que foi um Deus vivo que continua fazendo milagre ainda hoje. Mas muitos de nós conectamos a nossa fé só com a mão de Deus, só com aquilo que Ele pode nos dar, e aí a tua fé vai sempre ter oscilação, porque quando alguma coisa de ruim uma expectativa que você tinha não acontecer, a sua fé vai descer junto também. Mas a fé que eu quero falar hoje é uma fé que te conecta com alguém, e não só com o que Ele pode te dar. A fé que eu quero falar hoje é uma fé que te conecta com a paternidade de Deus. Jesus ensinou isso. Nós temos fé, podemos colocar fé que Ele cura, que Ele liberta, que Ele abre portas. Ele se preocupa com cada detalhe da tua vida. O nosso Deus se preocupa com cada um dos detalhes da nossa história. Ele não é um Deus que está muito ocupado para não dar atenção para você. Ele é um Deus que se preocupa demais com as tuas particularidades, com a tua vida. Só acrescente fé aí na tua história. Deixa a fé entrar na tua alma, deixa a fé entrar no teu espírito, e você vai ver como esse Deus é poderoso e maravilhoso. Mas essa fé tem que crescer de tal forma que você passe da tua fé só estar conectada com as coisas materiais, mas a tua fé cresça ao ponto de você conhecer a Deus como Pai. Muitos de nós achamos que conhecemos a Deus como Pai, mas várias características que tenho dentro de minha alma mostram que eu não conheço Ele como Pai. Muitas inseguranças que carregamos, muitas ansiedades que levamos, muitos distúrbios até emocionais que temos, eles são frutos de alguém superior, com uma certeza que tem alguém que cuida da minha alma, que cuida do meu amanhã, que cuida do meu hoje, esse Pai eterno. Jesus ensina os discípulos a orar e diz: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso. O grande problema é que muitos de nós temos uma fé conectada só com as bênçãos, só com a mão dele, e não temos uma fé que conecta a nossa vida com esse Pai. Deus é Pai. Deus é um Pai não igual talvez os pais que tivemos. Muitos de nós tiveram pais excelentes, glória a Deus por isso, mas mesmo o Pai mais excelente não pode suprir a necessidade, a confiança, a certeza, a esperança que só o Deus de toda a terra, aquele que te criou desde o ventre da tua mãe para um propósito nessa terra, pode te dar. Então vamos falar sobre essa fé hoje, essa fé que te conecta com o Pai. A fé conectada com o Pai vai te trazer esperança, vai te trazer segurança, vai te trazer a certeza que existe um Deus que cuida de ti.
E a minha Bíblia, a tua Bíblia nos diz que até mesmo esse pai, no meio do maior caos da nossa vida, ele pode fazer aquele caos transformar em bênção. Que a tua fé esteja nisso nessa noite, que a minha fé esteja nisso nessa noite de uma maneira poderosa, amém? Vou usar um texto, vou ler esse texto, vamos pôr aqui no telão. Se você está sem a Bíblia, acompanha comigo ou me acompanha aqui na leitura. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24, nos diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Jesus estava realizando diversos milagres, e quanto mais o milagre ele ia realizando, mais a multidão começava a ir aonde ele ia. Mas esse texto específico, a Bíblia diz que a multidão começou a apertar ele. Literalmente o texto aqui, a palavra grega comprimindo, é literalmente apertando ele mesmo. Então ele ia andando, o povo ia apertando ele. Devia ter dado até uma claustrofobia em Jesus. Um dia Jesus estava tão apertado que ele disse assim: pega um barco. Aí colocaram o barco, ele entrou no barco, levaram o barco no meio do mar e ficou lá assim, para dar um relax, que a Bíblia diz que o povo apertava muito ele. Eu também ia apertar ele. Ele está fazendo milagres, ele está curando, eu quero ir lá também. E a Bíblia diz que a multidão o comprimia. E aí começa a contar a história. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos que sofria de uma enfermidade hemorrágica, em outras traduções, 12 anos ela sofria de fluxo de sangue contínuo. Ou seja, é como aquele quadro da mulher quando entra naquele período por 12 anos. Se ela, a Bíblia com certeza ela tinha marido, eu vou explicar porquê. Deus ajude. Imagina a mulher 12 anos constante naquele período pré-menstrual, né, Ibiral? Graças a Deus a tua esposa é mais tranquila nisso, né? Você já me compartilhou. Mas quando chega esse período, não é? Agora todo mundo dentro de casa então, não é verdade? Então eu estava dando uma olhada num site, para não falar que fui eu que disse, nem o pastor Ibirá que veio lá de Chapecó, e diz que tem algumas características, né? Eu fui lendo, eu fui me assustando assim. Falei, graças a Deus em casa não é assim, graças a Deus, né? É 95% assim, não é todo assim, né? Raiva sem razão. Oi, Ibirá. Olha, né? Baixa autoestima, aí acorda, a pessoa está bonita, fala, está bonita, já tá. Você fala isso porque você quer lá. Fala, meu Deus do céu, ela elogiou a mulher já, pá, não é assim? Graças a Deus, né? Mas isso aqui acontece raro, é só uma ou outra casa, né? Ela começa a ter sentimentos perturbadores. Eu falei, o que será? O que serão esses sentimentos perturbadores, né? Os solteiros já estão todos já coçando, né? Será que vou entrar nisso aí? Que história que é essa aí, né? Sentimentos violentos. Eu falei, aí não. Eu falei, isso aqui não deve existir, né? Existe lá não, né, Ibira? Não, né? Não pode nem falar sobre isso, né? Isso. Eu fico imaginando, a Bíblia cita uma mulher, 12 anos, sem cessar. Deus... A Bíblia nem fala o nome do marido dela, porque eu acho que não sei o que deu dele. Vocês riem, né? Brincadeiras à parte, essa mulher sofria demais. Vamos ler continuar lendo o texto. A Bíblia nos diz que 12 anos. Vamos lá, aqui. Ela 12 anos sofria dessa hemorragia profunda, ou do fluxo de sangue profundo. E muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo ficando pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe trocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e se sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo, do seu mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virou-se no meio da multidão perguntando, quem me tocou nas vestes?
Respondeu-lhes os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. A Bíblia diz que ele começou a procurar. Então a mulher, atemorizada e tremendo, sabendo de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. É um texto que muitos já leram, muitos já talvez tiveram contato com esse texto, ouviram essa história bíblica, mas eu quero, a autorização é óbvio, eu quero que vocês mergulhem comigo nesse texto para que nós possamos extrair verdades poderosas que essa mulher praticou e que eu e você temos que praticar para crescermos em fé e termos uma fé não somente voltada naquilo que Ele pode fazer por nós, mas uma fé naquele quem Ele é. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? A Bíblia nos diz que essa mulher estava 12 anos assim, e as leis judaicas, tanto do livro de Levíticos como dos outros livros, a lei judaica, a regra que regia aqueles dias, que regia pesadamente aqueles dias, as regras religiosas que regiam ali, nos diz que a mulher que estava no seu fluxo de sangue, ela não poderia ter contato com as pessoas, porque ela era considerada impura, as leis antigas que existiam, ok? Mas a Bíblia também diz nesses textos que se a mulher tivesse um fluxo contínuo, sem parar, a impureza dela demoraria o tempo que ela ficasse com aquele fluxo. Então começa já nós entendermos que essa mulher não tinha só um problema de saúde. Essa mulher não estava só com um problema de saúde. A Bíblia nos diz, a lei nos diz que ela não poderia sair de casa. Quem está aqui? Eu fico imaginando uma pessoa 12 anos dentro de casa sem poder sair. Não só não podia sair, essa mulher não estava só com um problema de saúde. Essa pessoa não estava só trancada dentro de uma casa, essa pessoa estava com diversos problemas emocionais. Se eu pudesse ter tempo em entrar na particularidade de cada palavra grega desse texto, vocês iam entender que ela sofria terrivelmente emocional. Então tinha uma pessoa doente, uma pessoa trancada, uma pessoa emocionalmente abalada. Não só isso, a Bíblia diz que ele tinha muitos recursos, mas gastou a maioria deles tentando se curar. A Bíblia diz que ela ia em tudo quanto era médico, dispensando os seus recursos, e nós sabemos que na época, principalmente quando esse texto foi escrito, a mulher não tinha posse das coisas, ok? Quem está aqui? Então esse dinheiro era de alguém, e ela gastou todo esse dinheiro nos médicos, e a Bíblia diz que ela ficou pior. Então nós estamos tendo uma pessoa que está com 12 anos numa enfermidade. Ela não só está com uma enfermidade, ela está trancada. Ela não só está trancada, está com problemas emocionais. Ela não só está com problemas emocionais, está com problemas financeiros também. Então ela tem um problema social, ela tem um problema físico, ela tem um problema financeiro, ela tem um problemaço. Essa mulher tem um problema, mas a Bíblia nos diz ali que apareceu um personagem naquele dia, na cidade dela, que é o mesmo personagem que está aqui nessa noite, e um monte de gente estava ali, mas não extraiu de Jesus o que essa mulher conseguiu extrair. Eu e você hoje aqui, se nós colocarmos a nossa fé em prática, nós podemos extrair e testemunhar que Ele está vivo e continua fazendo o que fez nesse dia, nessa cidade aqui. Essa mulher tinha todos os problemas que você possa imaginar. Citei só alguns. Citei só alguns aqui. Bem interessante que Jesus usa a palavra flagelo. A palavra flagelo é uma palavra grega que significa aquele que tortura.
É uma mesma palavra usada na época. Os romanos, eles eram os especialistas em tortura, né? Nós vemos Jesus, foi um caso desse tipo de tortura aplicada pelos romanos, e eles eram especialistas de tortura. E aqueles que torturavam, tinha um tipo de tortura chamada flagelos no grego, que era assim: os torturadores te machucavam quase até a morte. Aí quando você estava para morrer, eles deixavam você se recuperar, aí você se recuperava, aí você recobrava a saúde, a força. Quando você estava melhorando, eles vinham e torturavam de novo. Então Jesus está falando, a própria Bíblia está nos dizendo que aquela mulher sofria demais, mas daqui a pouco dava uma esperança, ela começava a melhorar um pouquinho, e ela se enchia de esperança, mas quando ela estava se enchendo de esperança, de fé de novo, parecia que vinha de novo aquela mesma situação, e acontecia tudo de novo na vida daquela pessoa. Então nós vemos o quadro de uma mulher aqui. Quando nós vemos esse texto, dá vontade de ir lá ajudar essa mulher. Cadê ela? Onde ela está? Mas quantos de nós, talvez não tenhamos todos os problemas que essa mulher tinha, mas quantos de nós temos algum desses problemas, seja emocional, seja financeiro, seja físico, sim, alguma doença? E se a nossa fé não for praticada como essa mulher praticou aqui nesses textos, muitos de nós estamos vivendo essa montanha russa aí, de uma batalha que parece interminável. Mas eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. O mesmo Jesus que tocou uma mulher aqui e se preocupou com ela, pode entrar em ação na tua vida, na tua família. E aí você vai ver o que significa Jesus cuidar de nós, cuidar de nossa alma, cuidar de nossa vida. Essa mulher começa a tomar algumas atitudes que eu e você precisamos tomar nessa noite. A Bíblia diz que ela começou a ouvir sobre Cristo. Tem um Cristo aí que disseram que ele pode fazer coisa. Ela falou, mano, então, quem que é? Começou a ouvir falar de Jesus. Só que ela não parou aí. Quando de nós ouvimos o que Jesus pode fazer, ouvimos o que Jesus quer fazer, não é que ele pode, ele quer tocar as nossas vidas, mas nós só cremos, que legal, Jesus é bom, Jesus foi um cara legal, Jesus morreu por nós. Aí nós paramos aí, e aí nós deixamos de viver a sobrenaturalidade, o que a fé em ação pode produzir na vida de um homem, na vida de uma mulher. Se esse texto está na Bíblia, se o Espírito Santo inspirou os homens a colocarem esse texto na Bíblia, ele tem algo poderoso a nos ensinar. Primeira coisa, a Bíblia diz que ela ouviu a palavra, ouviu sobre Cristo. A Bíblia não nos fala, os outros evangelhos também falam sobre essa mulher, mas isso aqui está um pouco mais completo, e eu quero usar esse texto de Lucas, que nós estamos usando aqui, porque Lucas era um médico. Quem está aqui? E as palavras que ele usa é de alguém que sabe o que está falando. Então quando ele fala ali da palavra que ela estava em flagelos, ele sabe o que está falando, é uma enfermidade que vai e volta sem esperança, cada dia ficando pior. Quem está aqui? Então eu quero usar falando de Lucas, mas os outros textos nos diz também, essa mulher, ela começou a ouvir de Jesus, só que ela não parou aí, ela creu naquilo. Vou colocar minha fé nisso aí, vou colocar minha fé nesse Jesus aí, vou colocar minha fé naquele que pode mudar minha história. Falaram que ele pode, eu vou acreditar nisso aí então. Então ela começa a ouvir, ela começa a crer, e a Bíblia diz que ela começa a falar. E aqui tem algo importante da fé para que a minha e para que a tua vida aprenda. O falar vai fazer algo mudar na tua vida e no teu interior. Muitos de nós acordamos uma manhã e começamos a falar palavras de derrota, palavras de desesperança, palavras sem fé. E isso bombardeia a tua fé. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, se for para falar, vou usar a minha, vamos dizer assim, minha interpretação do pastor Digão 2020. Se for para falar bobeira, põe a mão na boca. Melhor não falar do que falar.
A nossa palavra tem poder. A Bíblia diz que a palavra pode incendiar, como um fogo que pode incendiar uma pequena chaminha, pode incendiar uma floresta inteira, igual uma palavra soltada fora da hora, um momento incerto. Vai lá no período TPM, lá querer discutir algumas coisas com a guerreira. Meu Deus! Fala na hora certa, né? Ela começa a falar, a Bíblia diz. E dizia, se eu for até ele. Eu li esse texto aqui, eu li com vocês aqui. Depois você vê com calma, medita nesse texto com calma em casa. Ela dizia, ela começou a falar, se eu for até ele. Então a fé, ela tem que ser entendida dessa maneira. A fé é assim, eu começo a ouvir. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais você ouvir sobre Deus e sobre sua palavra, a fé no teu interior vai crescer. Só que eu não posso parar aí. Eu começo a crer, e depois que eu creio, eu começo a declarar. Eu começo a abrir a minha boca e abençoar a minha família com aquilo que Deus diz, não com aquilo que os homens dizem, não com aquilo que eu acho. Eu começo a abrir a minha boca, abençoar o meu trabalho, abençoar o propósito que Deus tem na minha vida. Eu começo a abençoar a saúde dos meus filhos, abençoar a minha esposa. Eu começo a abrir a minha boca. E quanto mais você for fazendo isso, essa mulher fez isso. Isso a Bíblia nos mostra de capa a capa. Quanto mais você for declarando aquilo que você crê. A Bíblia nos diz que a boca fala o que está cheio o coração. Quanto mais você for declarando a palavra de Deus, algo começa a mudar no teu ambiente, algo começa a mudar dentro de você, e aquela fraqueza, aquela falta de esperança, aquela falta de fé, aquele vigor para avançar, começa a perder força na sua vida, e você vai se enchendo de vigor. E a Bíblia diz que aquela mulher se levantou. Então ela creu, ela escutou, ela creu, mas agora ela creu, ela começou a falar. Ela começou a dizer, se eu for até ele, hein? E se eu for até ele? Eu fiquei ouvindo. Aqui são conjecturas, aqui sou eu colocando a minha interpretação, tá? Aqui só para enriquecer a pregação. A Bíblia diz que Jesus começou a curar um monte de gente lá. O pessoal correu tudo para a praia, uma cidade litorânea. A cidade ficou vazia. Todo mundo foi atrás de Jesus. Vocês lembram que no início da pregação que eu disse que todo mundo estava apertando ele? Ficou vazia. Aquela mulher que não podia sair de casa, olhou pela janela. Cadê o povo? E naquela época, para você sair na rua, e se você estava no período, naquele período da mulher, ela tinha que sair com uma roupa característica, porque até nisso os judeus eram na época muito complicados, que você esbarrasse na mulher, você estava contaminado. Olha que loucura, hein? Então ela usava uma roupa diferente. Então ela não podia sair toda hora. Ela não podia sair, porque os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes iam olhar. Ela saiu, o que ela está fazendo na rua? Quem está aqui? E o mais grave de tudo, se a mulher nesse período fosse pega na rua, encostando nas pessoas e tocando nas pessoas, a lei da época dizia que podia se pegar em pedras. Quem está aqui? Opa, olha a loucura. Então essa mulher tinha risco de morrer. Não é que ela está na quarentena, não estou nem aí, vou tomar um sorvete, não aguento mais. Aí dá aquela corrida lá. Não podia nem isso. Só que quando ela olha, cadê o povo da cidade? Está tudo lá espremendo Jesus. Ela deu uma olhadinha, a Bíblia diz que ela saiu. Falou, eu vou me esconder, mas eu tenho que encontrar esse que é aquele que pode mudar a minha vida, a minha história. Ela sai. Estou ouvindo, eu creio nisso aí. Eu creio que Deus deixa essa fé entrar dentro da tua alma hoje. Começa a falar o que você crê. Isso vai te trazer um vigor, e aquilo que te prendia não te prende mais. E aquela mulher saiu. Ela foi. A Bíblia diz que ela foi. Ela dizia, se eu tocar nele, se eu pudesse só tocar nele, eu seria curada. Porque ela ouviu isso.
A Bíblia diz que as pessoas que estavam tocando em Jesus estavam sendo curadas, cegos estavam enxergando, paralíticos estavam andando. Ela começou a ouvir isso. Se eu chegar nele e tocar nele, eu vou ser curada. E a Bíblia diz que ela se aventura e vai. O texto não nos fala, mas dá para entender o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que ela tocou na orla ou na roupa de Jesus, num trançadinho que ficava no final da roupa. A Bíblia fala sobre isso, lá perto do pé. Para alguém tocar perto do pé da outra pessoa, ela não poderia estar de pé. Então vamos ajoelhar e vamos no meio do povo, até eu conseguir achar ele. Quando ela toca em Jesus, Jesus fala uma frase, que essa frase possa tocar a tua alma nessa noite. Ele diz assim: alguém me tocou. Você fala, Jesus, tem um monte de gente apertando, aí você fala que alguém te tocou. Todo mundo está te tocando. Ele diz, não, alguém me tocou diferente, porque me tocou e eu senti sair de mim poder. Essa é a palavra dunamis no grego, que daí vem a palavra dinamite. Mas essa palavra, antes de ser usada para dinamite e essas coisas de explosão, ela era usada com um termo militar. Essa palavra era usada quando toda a força máxima do exército, por exemplo, romano, saía para a guerra. Cavalo, carro, soldado, eles iam para a guerra. Jesus disse, quando ela me tocou, esse poder, essa força de Deus, é como se fosse um grande exército saindo de mim. Então quando eu começo a exercitar minha fé, eu vou acessar o poder do alto em minha vida. E não é que alguém me contou ali na esquina, não é que o outro me falou, eu vou ter experiência com essa potência de força, de autoridade que só tem em Jesus Cristo. Alguém me tocou, de mim saiu poder, saiu força. E a Bíblia diz que ele começa a olhar para todos os lados, procurando quem era. Ninguém fala nada. Agora vamos comigo aqui. Se a mulher fala sou eu e está com roupa de impureza, a galera já ia pegar pedra na mão ali na hora. Se eu falar eu vou morrer. Ninguém fala nada. A Bíblia diz que Jesus continua olhando um por um, continua procurando. E aí a Bíblia diz que aquela mulher se rendeu a ele, se entregou. A Bíblia diz que ela vem, se dobra diante dele e diz, conta tudo o que aconteceu. E aquela mulher, eu acredito que estava esperando Jesus, estava procurando ela, porque Jesus queria, você fez errado, filho, agora você tem que ter a pena da lei, a pena judaica, a pena que tem ali, você vai ter que pagar por isso, filha. Os discípulos começaram a pôr pressão, acredito que já Pedro já pulou na frente de Jesus, falou, Jesus, vamos resolver essa história. E como a religião, como a fraqueza de fé tenta impedir você de chegar em Jesus. Como a religião tem impedido muito de chegar a Jesus. Você não pode chegar em Jesus, você não pode chegar perto de Jesus. Você, quem que você é para ter experiências com Cristo? Você é uma pessoa distante, uma pessoa longe, uma pessoa pecadora, sei lá o que você é. Você não pode chegar em Cristo. Essa é uma palavra para a tua vida nessa noite. Que a tua fé possa crescer como essa mulher cresceu. Quem era essa mulher? Talvez nessa cidade, na condição mais terrível que existia. E ela exercitou a fé e olha como Cristo respondeu. Ao invés da surpresa que essa mulher esperou a receber uma palavra ali de sentença e juízo, ele escuta assim, filha! Nunca Jesus tinha chamado alguém de filha. A fé dela acessou o Pai. A fé dela acessou aquele que cuida de nós. A fé dela acessou aquele que, ao invés de sentenças, de palavras de juízo, do peso religioso,
chamou ela de filha. A palavra grega dessa palavra filha é filha de Abraão. Então é como se Jesus estivesse dizendo: todas as bênçãos que estão sobre Abraão, você tem direito, filha. Você é filha. Você é filho. Pai nosso que estás nos céus. Nós temos que entender que a nossa fé vai conhecer um Deus poderoso, um Deus milagroso, um Deus de milagres, mas um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus Pai. De quem que é esse iPad aqui? Quem que é? Fala alguma coisa, Bira. Esse é seu? Não? Vai, não peques mais. É meu. Só que está tudo estourado. Por quê? Quem que pega ele? Os filhos, pai, iPad. Aí pega o iPad. Aí cai. Celular, tudo estourado, cai a tela, cai não sei o quê. Por quê? É meu, mas é dele. Quem está aqui? Quando Deus começa, a fé começa a mudar algo dentro de você. Você já começa a entender Deus como Ele é. Você já começa a entender que Ele pode, e não só pode, Ele quer fazer. Um dia os discípulos estavam ansiosos com o dia de amanhã, eles estavam ansiosos com quem ia comer, eles estavam ansiosos com provisão, estavam ansiosos com muitas coisas. Jesus diz: vocês acham que Deus, que é Pai, se um filho chegasse para ele e pedisse um peixe, ele daria uma serpente? Vocês acham que se um filho chegasse para um pai e pedisse um pão, o pai daria pedra? E por que vocês estão com essa pequena fé? A pequena fé faz eu não conhecer Deus como Pai. Mas aquela mulher escuta: filha, a tua fé, te salvou. Essa palavra fé aqui, quando Jesus usa essa palavra fé no grego, não é uma fé para conquistar coisas, é uma fé de relacionamento com alguém. Vou repetir: essa fé não é uma fé comum para ter acesso a coisas que se pega e que se toca, mas é uma fé de relacionamento com alguém. E ele diz: esse tipo de fé te salvou. Sabe o que é esse salvou? Que a paz entre dentro da tua alma. Você está livre, filha. Que a angústia que você estava vivendo na tua opressão está saindo. Que os teus problemas emocionais estão resolvidos. Que a tua rejeição está resolvida. Que o teu não que estava na tua vida está cancelado, esse não. Que a esperança que tinham te roubado há muito tempo, ela está de volta. Cadê os teus atormentadores? Cadê aquilo que te atormentava dia e noite? Filha, a tua fé te aproximou do Pai, e o Pai deu uma sentença que ninguém mais vai te assolar, ninguém mais vai te tocar da forma como estava tocando. Fé simples. Escutei, criei, falei, fui, agi. Vou tocar nele. Preciso tocar nele. Toca nele hoje. A tua adoração toca nele. A tua esperança toca nele. A tua fé toca nele. O que você precisa? Qual é o flagelo? Qual é o torturador que tem atormentado a tua vida? Talvez é na área emocional. Talvez é dentro da tua casa, na tua família. Você precisa de um refrigério, de uma paz de Deus entrando ali. Mas quando o Pai chega no lugar, muda tudo. Os meninos em casa ficam jogando videogame lá às vezes. Aí chega no chefão. Quem aqui já jogou videogame e chegou no chefão? Se você está sem o Pai lá na hora, complicou. Aí quando chega o chefão, eu já escuto: Pai, dá uma ajudinha aqui. Tem um monte de chefão aí, umas fases do jogo nosso aí da vida que está complicado. Quem está aqui? Está complicado. Chama o Pai resolve.
Aí já chegou lá, já está todo desanimado, tudo abatido, tudo derrotado já. Muito difícil, aí já tentamos um monte de vezes. Vamos lá, galerinha, vamos lá, você vai ver, vai dar certo, vamos lá, já pega o controle, já vai dando tapa para tudo quanto é lado, lá, sei lá o que é aquilo lá. E resolve o tal do chefão. Aí eles, legal, o pai ajudou, foi. Deus está esperando para te ajudar na fase difícil, que você não está conseguindo passar. Aquela mulher estava esperando uma sentença de juízo, que é o que muitas vezes nós esperamos nessa vida. Mas quando nós escutamos do Pai, filha, aquele som ecoou na alma dela, nas emoções dela, nas dificuldades dela, na desesperança dela, e vai ecoar na minha e na tua vida também. Que essa paternidade de Deus seja presente na tua história, na tua vida, na minha vida. O evangelho é simples, o homem que complica. Creia na palavra, creia nele. Ele é pai. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Shalom. Plenitude de Deus na tua vida, filha. E fica livre desse teu tormento. Uma história, não fala o nome da mulher. Não fala coisas importantes sobre ela, mas o que ela escutou de Jesus, nem os discípulos tinham escutado ainda. Por quê? Alguém entendeu que fé não é só fé para conquistar as coisas, porque o dia que você não conquistar, sua fé cai. Mas é fé nele, em quem ele é. E quem ele é? Pai. Então a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que eu e você podemos chegar com ousadia diante do trono de Deus, diante do Pai, e clamarmos a Ele para sermos socorridos em um momento oportuno. Quando o negócio pegar fogo, a Bíblia está dizendo, vai até Ele, com ousadia. Palavra grega usada, entra diante dEle e pega lá algo. Às vezes eu estou na sala em casa, a galera, sei lá, os dois entra, um passa, pega o iPad, vai embora, e tipo, eu fico olhando aquilo, falo, cara, muita ousadia isso aí é demais. Não falou, pai, vou pegar, o que é isso, gente? Mas a Bíblia diz para você fazer isso, pode entrar a hora que quiser. Que a tua fé cresça nessa noite, que a tua esperança cresça nessa noite, que a paz de Deus entre dentro da tua alma, entre dentro da tua casa, entre dentro da tua família, que aquilo que talvez aquela ansiedade com o futuro, com o amanhã, caia por terra e você descanse na certeza que existe um Pai, e a minha fé é colocada nisso. Filha, a tua fé em Deus, que Ele é teu Pai, te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. 12 anos sofrendo rejeição, problemas dos mais diversos na questão física, problemas de sentenças de morte, porque ela tinha uma sentença de morte se ela desse um passo para fora da casa. Igreja, essa mulher para chegar em Jesus deve ter esbarrado nos 500. Quem está aqui? E quando todo mundo queria julgá-la e atacá-la, ela escuta do céu, filha. Calou a boca da rapaziada toda. Filha, ninguém toca, é minha filha. E é isso que Deus vai fazer com você nesses próximos dias. Ninguém toca não, porque é muita palavra contrária, talvez é muita sentença contrária, talvez é muita dificuldade que você está tendo na tua caminhada, na tua vida. Mas quando do céu vem uma palavra, filha, filho, todo mundo que está te atormentando tem que fazer silêncio. Todo tormento, seja espiritual, emocional, seja físico, tem que calar a voz, porque agora o Pai entrou em ação. Então ative a sua fé nessa noite, coloque a sua esperança nele, coloque a sua fé nesse Deus que é poderoso, que pode sim fazer o impossível em nossas vidas. Romanos 1,6, para finalizar, ele nos diz: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Poder do alto,
força do céu, como um exército quando marcha para a guerra. É o poder do alto à disposição daquele que crê. Crê em quem? No Pai. No Pai. No Pai. O judeu não chamava Deus de Pai. Jesus vem mudando a história. A religião quer que você não conheça Deus como Pai. Ele é Pai. Ore mais a Ele. Pode orar a Ele, do seu jeito mesmo. Busca Ele. Você vai ver, começar a ver respostas que você talvez não teria de uma maneira normal. Você vai começar a ver na tua vida. Você vai ver começar a tua alma ser renovada em Deus, ser renovada em fé, ser renovada em alegria, ser renovada em esperança. O que nada nesse mundo pode te dar, quando a plenitude, a paz de Deus entra dentro da tua alma. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. O mundo gera paz, gera alegria em nossa alma, e não é, a Bíblia não nos proíbe isso. A Bíblia diz: se alegra. Pode se alegrar. Quem está aqui? Pode se divertir, pode se alegrar, mas essa é passageira. É uma alegria que vem e passa. Agora tem uma que entra dentro de nossa alma e pode estar caindo o mundo do teu lado, mas você está seguro. Você vai falar igual o salmista falava: 10.000 vão cair do meu lado, vão cair da minha direita, vão cair da minha esquerda, mas eu estou aqui, diante do meu Deus. Aqueles que confiam, que creem no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Coloque a tua fé nele. Coloque a tua fé na cruz. Coloque a tua fé em Cristo. Coloque a tua fé em Deus Pai. Chama por Ele nessa noite. Tira as mentiras das impossibilidades da religião da tua alma nessa noite e vai até Ele. Talvez esse ir até Ele é uma simples oração. Uma simples oração que com os teus olhos fechados no teu lugar você pode fazer, e se prepara, que você vai conhecer o Deus vivo. Não tem força, não tem poder, não tem autoridade, não tem nada nessa terra mais poderoso do que o nome do nosso Deus. Ele é o Deus de toda a terra. Ele criou tudo que existe, tudo que há. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Então chama por esse Pai. Chama por esse Pai. Você não é conhecido de Deus, você é filho, você é filha de Deus. Você não é alguém que conhece a Deus: Deus me ajuda aqui e ali. Você é filho, você é filha. Então sai dessa tua casa, sai desse teu lugar de prisão, sai dessa prisão da tua alma e vai até Ele. Vai até Ele, toca Ele, encosta nele. Sabe como nós tocamos Ele? Jesus respondeu: a tua fé. Porque todo mundo estava tocando Jesus, mas quem vai com fé diante dele? Escutou, creu, falou e foi. Tocou nele. Faz isso. Faz isso. Ele está desesperado como pai para agir na tua vida. Só convida Ele. Só chama por Ele. Só chama por Ele nessa noite. Nós estamos encerrando esse culto. Esse culto é um culto de ceia. Mais 5 minutos nós terminamos. Você acha que já entrou, já recebeu aí a tua ceia? A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo falou, Cristo também nos disse. Paulo diz assim: na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, tendo dado graças, disse: esse é o meu sangue, foi derramado em favor de vocês, fazer isso em memória de mim. E a Bíblia diz que quando eu faço um ato simbólico, lembrando quem Ele é, e lembrando o que Ele fez por mim, eu não era digno. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem nós somos, mas mesmo assim Ele quis ir para a cruz, porque nele eu encontro paz, nele eu encontro perdão, nele eu encontro restauração. E Ele diz: fazer isso em memória de mim. Então que hoje seja um memorial aqui levantado, uma memória de quem Ele é, e que minha fé seja colocada nisso nessa noite, que Ele é o Deus Pai. Simples.
E que esse memorial seja erguido, e que nós possamos ver liberações poderosas da parte de Deus na vida de cada um de vocês nessa semana, nessa próxima temporada. Respostas que vocês estão esperando, vocês possam ver Deus agindo com força. Você vai ter que confessar e dizer: só pode ter sido Deus. Eu já fui em tudo quanto é lugar. Aquela mulher foi nos médicos, gastou todo o dinheiro que ela tinha, gastou tudo. Mas que hoje esse memorial possa trazer à existência aquilo que não estava acontecendo na tua vida. Uma fé forte, uma fé viva. Que Ele cresça a tua fé, que Ele toque você com poder, que Ele faça coisas poderosas na tua história. Amém?